Sabe aquela pergunta que, vira e mexe, acaba assombrando a mente moderna? A gente olha para o universo e pensa: será que isso aqui é só uma máquina gigante, fria, impessoal deixada rodando no piloto automático? Ou será que é um lar cuidado e sustentado intimamente o tempo todo? Bom, vamos mergulhar fundo nisso hoje. A verdade é que rola uma ansiedade profunda na nossa cultura, um sentimento de isolamento que vem bem dessa ideia de que, se o Criador existe, ele está a anos-luz de distância, meio nem aí para os nossos problemas. Então, nessa explicação visual de hoje, a gente vai desconstruir essa visão. Vamos entender o que é de fato a soberania sobre as leis da natureza e a essência verdadeira da providência. Para entender de onde vem toda essa ansiedade cósmica, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o deísmo. Essa filosofia, lá do iluminismo, propôs a ideia de um Deus relojoeiro. A teoria era mais ou menos assim: ele fabricou o universo, deu corda nas leis naturais e, olha só, tirou umas férias eternas, só assistindo de longe. Isso foi uma tentativa histórica de desmitologizar as escrituras, sabe? De tentar apagar qualquer intervenção contínua do divino no mundo material. Só que o perigo real disso é o que a gente chama hoje de deísmo prático. É aquela postura onde até mesmo quem tem fé acaba vivendo no dia a dia como se estivesse completamente sozinho no universo. Refutando a máquina deísta. É exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos desmontar totalmente essa falácia do silêncio cósmico e entender a verdadeira providência. A nossa meta aqui é fugir daquela teoria engessada e mostrar como as fontes históricas e os textos originais pegam essa ideia de um universo abandonado e simplesmente a destroem. E o nosso roteiro para essa análise é bem direto. Vamos passar por 4 pontos: o mito do Deus relojoeiro, a soberania e providência contínua, a verdadeira natureza dos milagres e, para fechar, o fim da autoajuda. Então vamos lá. Ponto número 1. O mito do Deus relojoeiro. Lá atrás, quando a física de Newton e os pensadores como Voltaire ganharam força, virou moda imaginar o universo como um mecanismo de engrenagens. Mas o contraste com a visão bíblica é simplesmente fascinante. O deísmo defende o que eles chamam de leis naturais autônomas, como se as forças do cosmos andassem com as próprias pernas. Já o teísmo bíblico traz a ideia de sustentação ativa. O que isso significa na prática? Que as leis da física não são independentes. Elas são só descrições da fidelidade regular de Deus. A operação do universo não foi terceirizada para a gravidade ou para a termodinâmica. Essas forças só funcionam porque a vontade divina impulsiona cada uma delas a cada milissegundo. E isso nos leva a um detalhe que é puro ouro. O texto de Colossenses 1,17 usa um verbo grego chamado synesteken, que quer dizer literalmente manter unido. Culturalmente, no mundo antigo, o pessoal da arquitetura usava essa palavra para falar daquela pedra angular que travava e segurava o prédio todo de pé. O insight aqui é muito forte. Cristo não é só a origem do material, ele é a pedra angular agora, nesse exato momento. Se esse fôlego que sustenta tudo fosse puxado de volta por um milésimo de segundo que fosse, o cosmos não ia continuar girando por inércia, não. Ele ia colapsar instantaneamente para o nada de onde veio. E as evidências dessa providência operando sem parar estão espalhadas por todo lugar. Em João 5, o texto diz que Deus trabalha até agora. É ação presente. O Salmo 147 fala que cada estrela é contada e chamada pelo nome, o que, para a cultura semítica da época, era a maior prova de domínio ativo constante. E tem um detalhe incrível no hebraico original. Quando o texto fala da natureza, ele usa muitos verbos no particípio. Ele não diz que a chuva foi criada e pronto. Diz que o Criador está fazendo chover, está vestindo os campos agora, de forma super dinâmica. Entender que não tem nenhum espectador passivo de braços cruzados no céu é de verdade a cura definitiva para a nossa ansiedade com o dia de amanhã. O que nos puxa direto para o nosso segundo ponto: a verdadeira natureza dos milagres. Filósofos como Spinoza batiam o pé dizendo que as leis da natureza não mudam e que por isso milagres seriam impossíveis. Mas olha com atenção o relato mais famoso de todos, o da abertura do mar. O texto histórico diz claramente que foi usado um forte vento oriental. Pensa nisso. É Deus usando um elemento natural, pegando as próprias leis que ele criou e subjugando elas para executar a vontade dele de salvar o povo. O domínio sobre o vento e a água é absoluto. Não precisa quebrar a realidade para fazer acontecer. E aqui a gente precisa quebrar um grande paradigma. Milagre não é magia caótica, não é um rasgo na ordem das coisas. Quando uma tempestade é acalmada, o texto do Novo Testamento usa a mesma palavra que usaria para expulsar demônios. Os milagres são, na realidade, a subjugação da matéria que foi corrompida. Eles estão revertendo a desordem, a entropia, as anomalias que invadiram esse mundo após a queda. É a ordem divina original sendo colocada de volta por cima do caos.
Para completar, a gente tem a figura dos malaquim, os mensageiros ou anjos. O simples fato de que esses agentes espirituais existem e são enviados o tempo todo para executar tarefas aqui embaixo prova, sem sombra de dúvida, que os céus estão abertos e comunicando. Aquele vazio silencioso, aquela indiferença que o deísmo tenta vender, não tem absolutamente nenhuma base histórica ou bíblica. E aí, chegamos na parte mais prática disso tudo. Ponto 3. O fim da autoajuda e a dependência real. Pensa bem, se a cultura diz que Deus está longe, o que sobra para a humanidade? A gente acaba se virando para nossa própria moralidade e para tal da autoajuda. A sociedade romana antiga adorava o estoicismo, bater no peito e falar da própria autossuficiência. Hoje, a gente só embalou isso diferente nas sessões de autoajuda das livrarias. Mas João de 15 decreta o oposto extremo disso. Sem mim, nada podeis fazer. Não é uma metáfora solta, é uma declaração biológica sobre uma videira e seus ramos. É dependência radical. Tentar depender da própria força moral é igual tentar erguer um arranha-céu num chão de areia fina. E no mundo antigo, tinha até um símbolo físico para essa mania de grandeza, a Matsheba. Eram colunas gigantes de pedra, monumentos que o pessoal levantava por puro orgulho só para tentar imortalizar o próprio nome. Sabe o que é isso? É tipo o equivalente histórico daquele perfil de rede social focado 100% em bombar o próprio ego. Construir esses pilares psicológicos de poder interior é só mais uma forma sutil, bem disfarçada, de idolatria e deísmo prático. O grande problema é que esses pilares humanos sempre acabam rachando e colapsando. Bom, mas isso puxa aquela dúvida que é super justa e lógica. Se Deus controla a matéria, sustenta o universo inteiro e a providência dele é absoluta, para que orar? A nossa ação não seria completamente inútil? A resposta para essa pergunta vira o jogo completamente. De um lado, você tem o deísmo, que é aquele silêncio eterno, um determinismo biológico frio onde nada muda. Do lado bíblico, a gente se depara com palavras hebraicas impressionantes como vaietar. Sabe o que isso significa? Significa que o Criador do universo voluntariamente permite ser exorado. Ele se move, ele reage quando a gente clama. A oração nunca foi um ritual vazio só para a gente se sentir um pouquinho melhor. É a forma mais incrível de participar ativamente do que Deus está fazendo. Porque existe uma plasticidade relacional real entre o céu e a terra. Existe eco do outro lado. E o golpe final na ideia de isolamento cósmico atende por Sulam. Isso significa uma escada ou uma rampa pavimentada. Lá atrás, os reis faziam essas rampas para conseguir alcançar as pessoas do reino com segurança, provando que o resgate sempre tem que vir de cima para baixo. E o Novo Testamento escancara que o Messias é o Sulam definitivo, a ponte viva. Isso esmaga qualquer desespero deísta, porque a nossa conexão com o autor da vida é direta e inquebrável. Tá, mas como a gente vive isso na prática? Como a gente derrota o tal do deísmo prático? A palavra hebraica para confiar é betar. No mundo dos nômades semitas, isso era a ação física e pesada de armar uma tenda, puxar as cordas e martelar a estaca bem fundo na rocha sólida. Não tem absolutamente nada a ver com pensamento positivo. Tem a ver com parar de se apoiar nessa lógica humana frágil que a gente tem e começar a ancorar cada decisão, cada área da vida, numa dependência total e inegável do Espírito de Deus. O que nos deixa com a nossa reflexão final. A soberania de Deus sobre a natureza, sobre os milagres e sobre a nossa história não tirou férias. A gente não mora numa máquina fria, a gente mora num ambiente profundamente providencial. Então fica aqui a grande provocação dessa análise. Quais são as estacas falsas de controle? Essas colunas de autoajuda e autossuficiência que a gente precisa arrancar do chão hoje mesmo. É só fazendo isso que a gente consegue mergulhar de verdade na dependência daquele que sustenta tudo. Essa é a escolha que define o que é ter fé viva num mundo que definitivamente não foi abandonado.